Olá, sejam bem-vindos ao Rota Jurídica, programa de Direito da Universidade Católica Dom Bosco. O tema de hoje é a Justiça Militar e, para esclarecer esse assunto e responder às perguntas dos acadêmicos de Direito, temos a honra de receber o juiz Jorge Luiz de Oliveira da Silva. Olá, doutor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Agradecido em especial o convite que foi formulado pelo professor Macena e pela professora Maria Tereza. É um grande prazer estar aqui. Então, eu saúdo a todos e a todas e espero poder auxiliar um pouquinho também na formação dos acadêmicos. Doutor, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre sua carreira e suas experiências. Conta um pouco sobre essa sua trajetória até chegar a juiz militar. Certo. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, eu nasci numa comunidade, nasci no Morro do Fubá. E lá fui criado até os 10, 11 anos de idade. Quando fui, minha família ela mudou para o subúrbio do Rio de Janeiro, por conta exatamente do tráfico que estava começando a entrar na comunidade naquela época. Então, uma coisa que meus pais sempre primaram, apesar de nós sermos de família bastante humilde, foi o estudo. Eu era filho único e facilitou isso, então eu sempre tive bons estudos. E, com isso, consegui ter uma formação base boa. Era uma época que a gente buscava muito, quando muito jovem, a independência, a autonomia. E, naquela época, o primeiro caminho para as famílias mais humildes era a carreira militar. E, sem dúvida nenhuma, eu, quando tomei conhecimento da existência da carreira militar, eu fiz concurso, na época fiz concurso, eu tinha 16 anos, para a Escola de Sargento da Aeronáutica, em Guaratinguetá. Passei, cursei e, com 18 anos, me formei sargento, fui trabalhar em Belém do Pará, isso em 1984. Belém era muito diferente de hoje. Lá fiquei 5 anos e a minha pretensão inicial era ser arquiteto ou agrônomo. E quando eu cheguei em Belém, era uma época muito diferente, porque nós não tínhamos muitas escolhas. Hoje eu acho interessante, estava vendo até na PUC do Paraná, tem um curso de graduação em felicidade. Naquela época a gente tinha os cursos tradicionais. E a agronomia e a arquitetura eram cursos integrais, não havia facilidade nenhuma. Então, como eu trabalhava o dia todo, tive que optar por um curso. E dentre os cursos que eram ofertados somente à noite, eu acabei indo para o direito, mais ou menos dentro dessa perspectiva. Quer dizer, foi uma opção que deu certo, porque, na verdade, como você queria ser agrônomo ou arquiteto, foi para o direito e deu certo essa carreira. Exatamente. Não sei. Depois de 5 anos, eu fui transferido para o Rio de Janeiro, para a base aérea do Galeão, e concluí meus estudos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dentro dessa perspectiva de ascender na carreira militar, eu fiz concurso para o quadro complementar de oficiais do Exército, quadro jurídico. Eram várias especialidades, a escola era em Salvador, passei, fui cursar em Salvador em 1995. Me formei, voltei para o Rio como oficial do Exército, quadro jurídico, e lá fiquei também por 11 anos e pouco, quase 12 anos, até capitão, quando fiz concurso para a magistratura militar. E passei, em 2006, tomei posse em Bagé, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Nesse período no Rio de Janeiro, eu me dediquei muito à parte acadêmica. Eu fiz o meu mestrado, algumas pós. Eu lecionei na Universidade de Nova Iguaçu e lecionei muitos anos na Universidade de Estácio de Sá. Fui coordenador lá e foi uma experiência muito bacana naquela época. Então, o magistério é algo que eu também não me desassociei até hoje, muito embora não lecione mais em universidade. O senhor comentou para mim no início aqui que é egresso da UCDB também. Exato, porque a gente tinha um foco prático e vamos dizer, de afeto com 2 carreiras, que era arquitetura e agronomia, que eu pretendia. Mas eu tinha algo também que eu gostava muito da história. E naquela época, eu muito jovem, eu acho que eu fiz uma avaliação não muito boa da história, da evolução possível de carreira da história. Porque hoje a gente vê que existem inúmeras possibilidades, né, dentro da história. Mas aí resolvi
já aqui em Campo Grande, fazer o curso, a licenciatura em História, mais por deleite e prazer também. Eu vou abrir para as perguntas aqui dos alunos. Quem que tem a primeira pergunta para o doutor? Doutor Jorge, eu sou a Ana Letícia e eu gostaria de saber como é um dia típico de trabalho, sendo juiz militar, e qual o maior desafio do senhor no cotidiano. Nós fazemos audiência, termina a audiência, já despachamos com todos, enfim, é uma rotina muito intensa, mas que tem algumas facilitações hoje, porque nossos processos são 100% eletrônicos, tanto o administrativo quanto o judicial. Mas eu sou um profissional também que tem muita preocupação com a nossa equipe. Então, eu tenho uma rotina. Quando eu chego no juízo, eu entro direto ao cartório, o meu gabinete fica no 2º andar, eu entro direto ao cartório, converso com todos os servidores, converso com a diretora de secretaria, vou até a sessão de administração, converso com os servidores, procuro saber se está tudo ok, não necessariamente sobre algo do trabalho, às vezes sobre amenidades. Isso ajuda a gente conhecer as pessoas e a gente conhecendo, a gente detectar se alguém está vivenciando algum problema ou não. A gente sente a pessoa diferente. Então, assim, a nossa rotina, ela inicia dessa forma, mas nós trabalhamos muito também fora do juízo. Isso é uma peculiaridade nossa. Nós ministramos palestras, treinamentos nas unidades militares, nós fazemos as inspeções carcerárias que são determinadas pelo CNJ em todas as unidades militares, porque praticamente todas elas têm cárcere. Então, anualmente, eu e meu colega, o doutor Luciano, que trabalha comigo, a gente divide a jurisdição e faz essas viagens. Então, é uma lida muitas vezes cansativa, porque nós temos unidade, talvez a mais remota seja lá em Cáceres. Então, nós temos uma atividade muito intensa nesse sentido, não é só dentro do juízo. Legal. Mais perguntas aqui para o doutor? Eu sou a Maria Luísa e eu gostaria de saber quais são as principais diferenças entre a justiça militar e a justiça comum em termos de procedimentos e do ambiente de trabalho. A Justiça Militar Federal, ela é uma justiça estritamente criminal, diferentemente da Justiça Militar Estadual, que depois da emenda 45, Constitucional 45, ela ganhou alguma competência de natureza civil. Nós não, nós mantemos a competência estritamente criminal. E o Código de Processo Penal Militar, ele estabelecia dois ritos, um ordinário e um sumário. O sumário é aplicado para os crimes de deserção e insubmissão, e o ordinário para todos os outros. Ocorre que o STF, ele ao longo do tempo vem decidindo aplicar determinadas reformas do rito processual penal comum na justiça militar. Primeiramente, foi a inversão da ordem do interrogatório. Isso foi feito na reforma do processo penal e não no nosso código. Posteriormente, o STF decidiu que nós tínhamos que aplicar também. Então, o nosso rito criminal, o réu era o último a ser ouvido, passou a ser o primeiro. Recentemente, agora, ao final do ano, o STF decidiu que nós temos que aplicar também todo o procedimento daquela manifestação prévia, defesa preliminar e confirmação da denúncia, e nós aproveitamos e aplicamos a superaudiência, que, para dizer a verdade, é o correto. É o correto. Isso eu acho que atualizou, veio em boa hora, porque o nosso rito era dito como um rito célere e acabou com as reformas do processo penal virando um rito muito lento, porque a gente ouvia réu, depois ouvia ofendido e testemunha de acusação, depois em outra audiência testemunha de defesa. Então, nós aproveitamos essas alterações todas determinadas pelo STF e, praticamente, o rito agora se assemelha, né? Em relação à estrutura, são muitas diferenças. Nós somos um tribunal muito pequeno. Nós somos 38 juízes do Brasil todo somente. Temos uma juíza auxiliar do corregedor, do ministro corregedor, e nós não temos um tribunal intermediário, vamos dizer assim, porque o Superior Tribunal Militar,
ele faz as vias de tribunal de recurso e também de tribunal superior. Então, tudo é acumulado no Superior Tribunal Militar. Doutor, meu nome é Gabriel. O senhor disse que são 38 juízes apenas, né, trabalhando nesse ramo do direito. A minha dúvida é em relação a qual tipo de formação precisa para atuar nesse ramo, seja no âmbito jurídico, até mesmo no militar, para seguir nesse modelo de direito militar. Os requisitos para que alguém possa galgar a carreira da magistratura militar são os mesmos para aqueles que vão adentrar em qualquer área da magistratura, do trabalho, federal, comum. Hoje, agora, tem que ser aprovado no Exame Nacional da Magistratura, tem o certificado para fazer o concurso específico. O concurso específico, ele é regido pelas normas do Tribunal e do CNJ também, como qualquer concurso da magistratura. As etapas são as mesmas das etapas referentes a qualquer concurso da magistratura, com algumas peculiaridades. Por exemplo, as matérias afetas à área militar também são incluídas. Direito penal militar, direito processual penal militar, direito administrativo militar. Mas isso já não é uma novidade, porque a própria Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal, ele tem incluído também nos concursos essas matérias. Só que, obviamente, ela tem mais ênfase no nosso concurso. Então, é um concurso como qualquer concurso da magistratura, com essas peculiaridades, com as mesmas exigências e com as mesmas regras gerais estabelecidas pelo CNJ, inclusive para provas de títulos, prova oral, tudo isso. E, de tanto em tanto, abre o concurso. Bom, pessoal, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, não sai daí. A indústria da moda é a segunda maior poluente do mundo. São consumidos 3.900 litros de água para a fabricação de apenas uma camiseta de algodão. Para um jeans, 3.781 durante toda a sua vida útil. Qual o destino daquela peça de roupa velha no fundo do armário? O que não serve para você pode servir a outras pessoas. De volta com Rota Jurídica. Hoje eu recebo aqui no estúdio o juiz da Justiça Militar, Dr. Jorge Luiz de Oliveira da Silva. Doutor, um processo hoje em dia, ele demora quanto tempo para ser finalizado? O senhor falou dessa dificuldade. Quanto tempo ele demora? Em termos de tempo, vai depender muito do processo. Há processos que a gente consegue encerrar com um mês, há processos que, geralmente, esses que envolvem parte de corrupção, são processos mais arrastados, que pode chegar a 1 ano, até mais de 1 ano. Mas, via de regra, se a gente colocasse uma média, vamos de 2 a 3 meses, a gente consegue encerrar um processo. Ok, doutor. Vou jogar aqui para as perguntas. Tem perguntas dos alunos? Doutor, o senhor falou acerca de uma instrução criminal militar. Existe uma diferença entre o processo penal normal e o processo militar nesse quesito? Em termos de investigação, nós temos a figura do auto de prisão em flagrante, que é a mesma, as hipóteses são as mesmas. Nós temos o inquérito policial militar, que é equivalente ao inquérito policial. A diferença é em termos de prazos e também em termos de qualificação. Quem está à frente de um inquérito policial no âmbito federal, estadual, é um delegado de polícia que tem formação não só jurídica, como também investigativa. E isso quase sempre não acontece na justiça, na investigação penal militar. E daí o grande problema. Fora isso, geralmente o oficial que é designado para realizar a investigação, ele não se desincumbe das suas outras funções, ele acumula. Então, já é mais um fator negativo e também um fator que diferencia muito, até às vezes em qualidade, a investigação. Mais perguntas? Se o senhor podia explicar sobre a estrutura e a hierarquia dos tribunais militares. Também. Como eu mencionei, nós somos uma justiça que é formada pela primeira instância por auditorias da Justiça Militar, que são auditorias do nome histórico, são juízos criminais da Justiça Militar.
Essas auditorias elas são 19, estão distribuídas por todo o Brasil, pelas principais localidades, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Belém, Campo Grande, e a jurisdição ela engloba todo o mapa brasileiro, né? A carreira é muito curta, é juiz titular, substituto e titular e pronto, né? Porque, como eu mencionei, nós não temos um tribunal intermediário. O Superior Tribunal Militar, que é a instância superior de recurso, é formada por 15 ministros, sendo 10 militares do último posto da carreira, indicados pelo presidente da República, e 5 civis que seguem aquelas mesmas regras de STF, STJ, sendo que esses 5 civis, 3 são da advocacia, 1 da carreira do Ministério Público Militar e somente 1 da nossa carreira. E todos são escolhas políticas também. Então, mesma coisa, STF, STJ, enfim. Então, a nossa carreira é muito limitada e a estrutura da Justiça Militar Federal é muito enxuta por conta disso, não é? O tribunal está localizado em Brasília e a nossa justiça é isso, né? Ela é muito enxuta e, muito embora seja uma justiça muito especial, vamos dizer assim, que nos proporciona coisas bastante interessantes na carreira, também é uma justiça que não oferta muitas possibilidades de, por exemplo, não temos a figura do desembargador, nada disso, né? Ok, mais perguntas aqui? Doutor, eu gostaria de saber como a Justiça Militar garante a imparcialidade e a justiça nos seus julgamentos. Bom, os julgamentos monocráticos, como eu mencionei, são levados a termo pelo juiz togado. Nós estamos vinculados, como qualquer outro magistrado, a determinadas premissas, que é de equidistância das partes, imparcialidade, justiça, enfim, todas aquelas regras que a gente estuda, mas em especial a questão da imparcialidade. A grande discussão que surge é quando existe o conselho atuando, né? Vale dizer que o juiz togado sempre vai ser o relator do processo, mesmo no colegiado. Então, nós procuramos, ao longo do tempo, fazer treinamento com os militares, esclarecer, os conselhos que são sorteados são orientados, que devem se pautar sobre essa premissa da imparcialidade também, que é diferente eles estarem no quartel avaliando uma transgressão disciplinar e naquele momento, que eles não estão lá, muito embora estejam por conta do quartel, representando a dignidade do quartel, mas representando a dignidade da justiça. Então, nós procuramos sempre partir desse pressuposto que haverá imparcialidade depois de todas essas orientações, né? E nós não temos tido problemas em relação a isso. No tribunal já é diferente, os ministros já são, mesmo os militares, já são muito experientes, têm assessores, enfim, é possível que em algum momento a imparcialidade ela seja corroída, porque é possível em qualquer momento e qualquer justiça, né? Mas não é a regra, e a gente procura dessa forma, né? Instruindo, treinando, alertando. Doutor, e quais são os crimes mais comuns que são julgados ali na Justiça Militar? Depende da jurisdição. Eu passei 9 anos em Bagé, na fronteira oeste. Lá nós tínhamos uma incidência muito grande de crimes menores, como furto, uso e posse de entorpecentes, deserção. Aqui, eu já digo que é uma jurisdição mais eclética. Aqui a gente tem de tudo. Temos, sim, o crime de uso e posse de entorpecentes, temos deserções também, mas temos uma gama muito variada de delitos. E o crime de furto não é muito comum aqui na nossa jurisdição. Mas já julguei crimes de chantagem, que é um crime específico, não é extorsão, é um crime específico do Código Penal Militar. Homicídios, por exemplo, homicídio doloso, que eu nunca julguei um homicídio doloso no Rio Grande do Sul.
aqui já julguei alguns estelionatos, crimes contra a administração. Aqui é um leque bem variado. Mas vamos dizer que, em geral, nós temos crimes mais simples, como uso e posse de entorpecente e deserção. Pessoal, vou para um rápido intervalo, não saia daí, porque daqui a pouquinho o doutor continua respondendo nossas perguntas aqui no Rota Jurídica. De volta com o programa Rota Jurídica, hoje falando sobre justiça militar com o doutor Jorge Luiz de Oliveira da Silva. Doutor, para começar esse bloco aqui, que é o último, eu já vou jogar para os acadêmicos fazer a pergunta para o senhor. Vamos lá. Quem que tem a pergunta aqui? Então, doutor, o senhor disse anteriormente que o crime de chantagem ele é específico do Código Penal Militar. Aí eu gostaria de saber qual a principal diferença entre o Código Penal comum e o Código Penal Militar. São muitas diferenças, né? Porque o Código Penal Militar, ele tem a parte dos crimes que são crimes equivalentes ao Código Penal Comum e tem partes, catálogos, que são crimes especificamente militares e ainda tem uma parte dos crimes militares que essa parte só é ativada em tempo de guerra, onde, inclusive, está previsto, né, os crimes que reclamam pena de morte, que está previsto na Constituição. Aí o pessoal às vezes pergunta, onde é que está a pena de morte? Está no Código Penal Militar, nessa parte, nesses títulos dos crimes militares em tempo de guerra. Então, e é executado, inclusive, o crime de morte está previsto também no Código Penal Militar por fuzilamento no Brasil, mas só ativado em tempos de guerra. Temos outra parte que qualquer momento, que tem catálogos específicos. Aí vem esses crimes propriamente militares, especificamente militares. Crime de deserção, insubmissão, crimes que até pouco tempo era designado como crime de pederastia e mudou o nome iuris porque era completamente impertinente, que era a pessoa praticar atos libidinosos, tanto faz, com homem entre homem, mulher, mulher, homem, tá? Dentro de local sujeito à administração militar. Então, há uma mescla muito grande e uma especificidade em relação aos crimes que os militares acabam praticando. Fora isso, em 2017, houve uma alteração do Código Penal Militar e passou-se também a adotar alguns crimes que são previstos na legislação penal comum, mas não eram na militar. E por conta disso, antes dessa alteração, acontecia dentro do quartel, envolvendo 2 militares, mas não era julgado pela Justiça Militar, porque não existia no Código Penal Militar. Com essa abrangência, também chamando em determinadas hipóteses os tipos penais previstos na legislação comum, esses crimes passaram a ser processados e julgados pela Justiça Militar. Exemplo, crime de aborto. O aborto poderia ser a mulher militar, um médico militar, dentro de um hospital militar, mas era processado e julgado pela Justiça Comum, por conta de não estar previsto. Outros crimes, curandeirismo, os crimes ambientais, o crime de tortura, o crime de abuso de autoridade, que era regido por lei específica. Então, houve essa amplitude. Mas as diferenças básicas entre o Código Penal Comum e o Código Penal Militar foram aquelas que eu falei, porque há um catálogo muito específico dos crimes que só são concebidos no âmbito militar. O senhor citou há pouco um pouco sobre política. Eu gostaria de saber qual a influência a política traz hoje para a justiça militar, ainda mais nesse âmbito tão polarizado que a gente vive hoje em dia. Pergunta. Eu acredito o seguinte, que, na verdade, eu sempre digo uma coisa interessante.
Eu tenho um filho que morou 6 anos em Portugal, nós temos cidadania portuguesa, está retornando agora para o Brasil. E a gente teve uma experiência muito próxima, europeia, vamos dizer assim. E depois dessa experiência, eu posso afirmar o seguinte, que nós temos um país muito bom, né? Um país que a gente tem que valorizar mais, inclusive o ensino do nosso país. Com essa comparação em loco, né? Eu digo que nós temos 2 problemas sérios no Brasil. Um é a violência, né? Que tem que ser resolvido de imediato. E outro, infelizmente, é a política, que aflorou. E essa questão que ele mencionou, eu sou de direita, sou de esquerda, eu falei, a gente não é político, então a gente não é de direita nem de esquerda. Mas a gente se identifica com valores, isso sim, com valores. Então, resta saber quais os valores que nós nos identificamos. Qual é o valor? Sem lacração na rede social, sem seguir influenciadores, qual o valor que nós, dentro de nós identificamos e que são reais mesmo. A gente tem que buscar a realidade. Essa perspectiva, ela dessa polarização que ele mencionou, é muito negativa no âmbito militar. Eu, como militar, eu entrei nas Forças Armadas na época do regime, 82. Eu vivenciei e posso dizer que não era bom. Não é opinião política, é opinião minha, pessoal, que eu vivenciei. Quando houve a transição, eu vivenciei também o quanto os militares foram desconsiderados. A gente estava fazendo educação física, não existia celular, rede social. Repórter de alguns órgãos de imprensa iam para a beira do quartel, fotografavam o pessoal fazendo educação física e estampavam no jornal. Chamavam a gente os militares de vagabundo, não sei o quê. E as Forças Armadas construíram uma credibilidade mostrando o que elas faziam realmente. Para que militar se não tem guerra? Não, mas e, por exemplo, o 6º Distrito Naval aqui em Ladário? Alguém sabe o trabalho maravilhoso que ele faz na região de Ribeirinha? Então, eles mostraram isso. E quando a gente começa a se envolver nessa loucura que aconteceu, há racha de todos os lados. Então, houve um déficit de credibilidade muito sério em relação às Forças Armadas, e isso replica em questões de processo, isso replica em questões de militares que excederam naquele momento, porque o militar não tem que estar envolvido com isso, que excederam e ainda excedem naquele momento, são chamados a responder não só na justiça como na justiça militar, e nós temos que dar uma resposta para isso. E como são questões de viés político, né, impróprio, que descambam o crime militar, nós temos um fator que é muito ruim, que nós ficamos sobre o sensor político. Isso não pode influenciar a minha decisão, né? Mas não é adequado você ter a pressão de um lado ou de outro para decidir. E tudo isso acabou canalizado com essa confusão toda. Doutor, com o passar dos anos, eu gostaria de saber como a Justiça Militar vem se adaptando às inovações e mudanças na legislação e na sociedade. Excelente. Primeiro ponto, é muito boa pergunta, porque muito se fala do CNJ. Eu tenho algumas reclamações do CNJ, mas tenho muito mais elogios. O CNJ veio para padronizar a magistratura. Isso foi excelente. E ele também introduziu uma série de mudanças dinâmicas e instrumentos e ferramentas tecnológicas. A Justiça Militar, então, ela tem que estar sempre alinhada com o que o CNJ está orientando. Por conta disso, um dos pontos fundamentais, nós temos hoje nossos processos, nossa ferramenta é o EPROC, 100% dos processos eletrônicos, o que, nossa, é muito bom. Eu me lembro ainda, carrinho, processo para casa debaixo do braço, agora o processo está ali. Se eu tiver que assinar, verificar uma petição, eu posso ver ali. Então, esse foi um ponto fundamental. Um outro ponto que eu digo para a gente, que tem essa capilaridade, uma jurisdição aqui que pega Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sensacional, foi a videoconferência.
Havia casos, por exemplo, paralisados quando eu cheguei aqui, que a gente tinha que se deslocar para o local, porque o pessoal tinha dado baixa, a unidade não podia apresentar, o processo estava parado, porque a Justiça Estadual e Justiça Federal tinham muitos processos, não podiam fazer a precatória, e às vezes 1 ano, e hoje nós não temos mais barreiras. Então, a gente faz audiência hoje, já fizemos no exterior, na Bolívia, o pessoal da Bolívia, já ouvimos testemunha na Suíça. Então, nós temos incorporado toda essa tecnologia. E também as próprias modernidades em relação ao colegiado, o conselho. Antes de 2018, por exemplo, quando a gente formava o colegiado, o presidente do conselho era o oficial mais antigo, sem ser magistrado, sem ser formado em direito. Com a alteração, passou a ser o magistrado togado. Então, nós estamos para a passo e seguindo à risca as orientações e modernizações determinadas pelo CNJ. Para encerrar, eu queria que o senhor deixasse um conselho para os acadêmicos, para aqueles que querem seguir na carreira militar. Na justiça militar, né? Não na carreira militar, na justiça militar. Primeiro tem que estudar, né? Conhecer o direito penal militar e processo penal militar. Mas, antes de tudo, como magistrado e para a vida. Primeiro, você não vai conseguir mudar o mundo. Isso, eu digo porque eu era jovem, isso aí eu vou mudar o mundo. Bem cedo eu descobri que não podia. Mas você pode mudar o teu micromundo, aquelas pessoas que estão ao teu redor. Tocar naquelas pessoas de uma forma diferente. Se a vida te der a oportunidade, como me deu, a espiritualidade te dá uma oportunidade de estar em um local que você seja líder, né, e abrace as pessoas e toque naquelas pessoas, na sua família, naquelas pessoas, em quem está ao teu entorno e quem aparecer. 2, né, você não vai agradar todo mundo. Isso foi mais difícil para mim que entender que eu não podia mudar o mundo, porque eu queria ser unanimidade, e você não vai ser unanimidade. Nem como professor, nem como aluno, nem como magistrado, nem nas suas decisões e nem nas suas gestões. Sempre haverá, o filósofo espanhol Julián Marías diz, né, que nunca tente contentar aqueles que jamais irão se contentar. Estudem sem sacrificar a vida pessoal de vocês. Equilibrem, né? O equilíbrio é a ordem do dia. Doutor, muito, muito obrigada por estar aqui no nosso programa. Obrigada por esclarecer as dúvidas dos acadêmicos de direito. Acho que isso é muito importante. Esse programa é para isso, é feito para que eles tirem as dúvidas e entendam um pouco, né, do que está acontecendo no mundo em relação à carreira de magistratura. Então, muito obrigada. Convido o senhor a voltar para as próximas vezes que tiver. Se o senhor quiser dizer alguma coisa. Eu que agradeço a todos e a todas aqui presentes. E gostaria, assim, de voltar para a gente falar especificamente sobre o meu outro trabalho, que é sobre a questão do assédio moral. Aí, já vou falar para o professor Macena, então. Obrigada, Fico à disposição. Doutor. Obrigada. Pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero você no próximo Rota Jurídica. Até mais. Tchau, tchau.